Que tem essa frescura agora do programa aqui? Confirma com todo mundo se tá tudo ok. Ai, ai, ai. Bom, pessoal, vamos começar aí? Vamos, né? Bom, gente, como eu estava falando aqui, nem todos ainda estavam presentes e tal. Como eu estava falando aqui, com a questão das provas, foi todo mundo bem, né? Mas tem uma coisinha que até serve para a aula de hoje, da Karina aqui. Oi, Karina, boa noite. Então, tem só uma coisinha aqui que eu queria fazer um comentário, que vai acabar servindo para a aula de hoje, que é na questão do interno, de operações e serviços, tal, que eu venho falando toda a aula isso para vocês, né? Vocês que não ligaram as pontas aí, que era uma resposta simples, objetiva, tal, a diferença que eu coloquei lá, porque que era mais vantajoso a estratégia de operações e serviços do que de promoção, tal, porque a estratégia de operações e serviços é feito dentro da fábrica, né? E, naturalmente, se é feito dentro da fábrica, se é feito dentro, por exemplo, de um consultório, a concorrência ela não tem tanto acesso. E com relação à promoção, se você fizer uma promoção, vocês sabem muito bem. No outro dia, vai lá e copia, né? Então, só para ter uma noção aí, a gente vai voltar a falar sobre isso hoje, tá? Por isso que eu estou tocando nesse assunto. E outra coisa, aquelas duas questões que deram problema, uma numa prova e outra na outra, tá? Eu considerei a de todo mundo. Então, vocês vão ver lá que, às vezes, quem não tirou nota máxima aí foi porque não foi por causa dessa questão, tá? Porque nas duas provas eu desconsiderei aquela questão e coloquei como certa para todo mundo, beleza? Se foi o maior problema dessas questões aí, foi essa questão realmente, que vocês encheram linguiça, alguns eu considerei que foi mais na veia, outros foram mais ou menos, tal, mas está assim, está bem aceitável o que vocês colocaram, tá na prova, tá legal, tá? Então, foi só questão dessa questão mesmo, que, para falar a verdade, assim, ninguém foi na veia falando sobre o que deveria, mas chegaram bem próximo, tal, aí eu acabei considerando, tá? Às vezes eu considerei 9, às vezes eu considerei 10, mas errado não estava. É que alguns foram mais na veia e eu acabei considerando ela mais completa. Beleza? Então vamos para de hoje, galera. Hoje nós vamos falar sobre dois assuntos aqui, tá? Dois assuntos que são relativos a operações de serviço, mas que estão caminhando junto com o marketing, né? Tem alguém com o microfone aberto aí? Dá uma checada aí, galera. Tá uns ruídos aqui meio esquisitos. Bom, então vamos lá. Se entrar alguém aí, sai daqui. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre gestão de preço e gestão de distribuição, que, vamos colocar entre aspas, tem tudo a ver com a questão do marketing, né? Faz parte dos 4 P's do marketing lá, gestão de preço e gestão de distribuição, que é a praça, tá? Então, prestem atenção nisso, porque normalmente minhas questões são feitas em cima disso, tá? Então, ó, antes da gente começar a falar sobre gestão de preço, pessoal, é necessário que se tenha um certo cuidado com essa questão de gestão de preço. Por quê? Porque gestão de preços, às vezes alguns colocam na prova, esquecem, tal, ou não estudam, não entenderam aquilo que a gente falou, tal, mas tome muito cuidado com isso. Quando a gente fala gestão de preço, não é você fazer o seu produto mais barato que do seu concorrente, tá? Não é necessariamente isso. É você fazer o produto mais barato possível dentro daquelas necessidades e desejos do seu consumidor, tá? Eu tenho que ter isso em mente. Então, por exemplo, se o meu grupo de marketing ele quer um produto sofisticado, tá?
eu tenho que tentar fazer a gestão de preço em cima desse produto sofisticado. Então, eu vou tentar fazer o mais barato possível, só que no mínimo de qualidade exigido por aquele grupo de pessoas, tá? Que eu estou atendendo. Ok? Então, gestão de preço é super fácil, tá? São duas coisas bem fáceis que a gente vai falar hoje, que é gestão de preço e gestão de distribuição. As duas vão seguir essa linha, tá? Na gestão de distribuição, eu vou utilizar a gestão de distribuição para eu diminuir o preço. Por isso que eu trouxe elas juntas. Eu poderia trazer uma cada aula, né? Gestão de preço e gestão de distribuição, mas por isso que eu trouxe elas juntas, porque a gestão de distribuição ela vai servir para diminuir o preço daquele produto que eu estou fabricando. Tá? Então a gente já viu aí que vários produtos nós diminuímos, alguns produtos foram diminuídos, né, para caber melhor no caminhão. Eu sempre falo sobre isso com vocês, né? Mas às vezes não adianta, às vezes eu falo e chega lá na prova, o nego dá uma derrapada, né? Mas é o seguinte, a gestão de distribuição, ela está tentando a todo custo, tá? Por quê? Porque é feito de uma forma que a concorrência ela não vê qual é a sua estratégia. Tá? Depois que já está feita, tal, que não sei o quê, que você já mudou o seu produto, como fizeram lá, né? Não é questão do achatamento do papel higiênico, depois todo mundo começou a fazer isso. Não era uma estratégia assim tão ferrada, mas, meu, trouxe uma economia violenta para aquela empresa, até que os outros começassem a copiar aquela estratégia, tá? Ela gerou muita vantagem competitiva, ok? Então, os outros também, alguns produtos que foram achatados para fazer o diferencial a hora de você, por exemplo, alocar ele no caminhão, de entrega tal. Então, tudo isso, pessoal, vai fazer o quê? Com que eu utilize a distribuição para eu diminuir o preço. E é justamente isso que eu perguntei na prova. E a questão da promoção, galera, se você. Sempre falei sobre isso, né? Se vocês ficarem diminuindo o preço, vou fazer uma promoção, vou fazer outra promoção, vou fazer outra promoção. Aí o seu concorrente no outro dia vai lá e copia a sua promoção. Aí você vai diminuir mais, seu concorrente diminui um pouco mais. Daqui a pouco estão os dois perdendo. Então, não, já sempre comentei sobre isso, que não vale a pena você fazer esse tipo de ação estratégica. Tá? A ação estratégica em cima de preços, você precisa ver algum setor que você consegue ganhar uma certa vantagem ali, tá? Alguma ação planejada que você consegue fazer ali, que você vai gerar valor para aquele produto e, consequentemente, você vai também baixar o preço. Tá? E tem outra também, já pegando um gancho para outra questão que nós falamos sobre processos, né? Que eu falei sobre estratégia de processos, também era super simples, pessoal. Eu sempre estava comentando com vocês, até várias aulas também, de que tudo em operações de serviço são processos, né? São processos estratégicos que eu faço. Desde de uma simples ação pequena, tal, até as mais elevadas, são processos que eu vou utilizar ali. Então, tudo são processos estratégicos. Tá? Então, só para vocês terem só para a gente fazer um comentário das duas questões que derraparam um pouquinho aí na prova, né? Que às vezes interpretaram de forma errada aí, mas tá bom. No geral tá muito bom. Beleza? Então vamos lá. Na gestão de preços, então, primeiro, antes da gestão de distribuição, galera, o que pode ser feito para que uma administração estratégica de preço seja eficaz e sua relação com as outras variáveis do composto de marketing esteja dentro do planejamento e gestão estratégica. Aquilo que eu estava conversando com vocês anteriormente, tá? Se eu pegar essa frase inteira, ela é complicada, tal, não sei o quê. Mas à medida que eu desmembro essa frase, tá? Que eu falo sobre composto de marketing, o que pode ser feito na administração estratégica de preço,
tá? Para que ela esteja dentro do composto de marketing. O que eu posso fazer com o composto de marketing para que eu esteja com uma estratégia administrativa, uma estratégia de preço legal, tá? Pessoal, dá uma olhada aí, deixa eu ver aqui quem está com o microfone aberto, está um ruído violento aqui. Só dar uma checada aqui. Porque às vezes ele tá... Acho que agora parou. Alguém fechou aí o... É o Osmar, mas ele fechou. Ah, tá, beleza. Beleza, Osmar. Tava um ruído aqui que às vezes vinha alto pra caramba aqui. A joia. Vamos lá, vamos voltar lá. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, qual é a proposta, por exemplo, da administração estratégica de preço? O que eu tenho que fazer com os compostos de marketing para que eu tenha uma administração estratégica eficiente de preço, tá? Então, eu vou utilizar, na maioria das vezes, o composto de marketing para eu poder fazer em cima dessa estratégia de preço, tá? Então, por exemplo, quando a gente achatou, vou usar esse exemplo porque eu sempre usei ele, e aí eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, porque aí vocês já visualizaram o produto, a gente já mostrou o produto aqui, né? Mas é o seguinte, quando os caras achataram aquele produto, tá? Eles mexeram com toda a estratégia de preço, eles mexeram com todos os compostos de marketing e tiveram um efeito na estratégia de preços, tá? Então, por exemplo, eu peguei lá um produto, tá? Eu achatei o produto, então eu modifiquei o produto para que ele fosse mais adequado no meu preço. Então, naturalmente, e se eu achatei ali, não sei se teve alguma vantagem competitiva na questão do próprio produto, mas eu utilizei o produto para achatar ele e ele caber mais no caminhão, tá? Então eu já mexi com os dois compostos de marketing aí, tanto com o produto quanto com a estratégia de distribuição, tá? Então são dois aí, tá? E na questão da propaganda, eu também, porque se eu não falar com o meu público que eu achatei aquele produto porque ele vai gerar uma economia de combustível, vai lançar menos produto tóxico na natureza, tal, não sei o quê, não adianta nada. Eu preciso comunicar essa estratégia para o meu público, tá? Então, vocês percebam que para fazer uma estratégia de preço, eu utilizei todos os compostos de marketing, exceto o preço. Tá? E ele vai ter consequência no preço. Então, posso dizer até que eu utilizei os 4 P's do marketing aqui, tá? Para que fosse colocada em cima de uma estratégia de preço. Tá? Então, eu utilizo o composto de marketing, o mix de marketing, para cair esse preço. E dentro de operações de serviços não é diferente, pessoal. Dentro de uma fábrica, por exemplo, você tem inúmeras ações que você pode fazer, não só da questão do próprio produto, né? Mas a gente viu lá, ao longo dos 2 anos, a gente viu estratégia da SSI Schiffer. O Murilo não viu aí, que o Murilo, para quem para quem está entrando, entrou depois aí, o Murilo entrou com a gente, ele estava ano passado, ele deu uma parada tal, por questões pessoais, e voltou esse ano, né, para terminar. Então, Murilo não tinha visto isso aí, né? Então, por isso que eu estou voltando nesses assuntos aí. Beleza? Então, vamos lá, galera. Então, ó, o que fazer sobre a gestão de preços aí, né? Em primeiro lugar, nós devemos definir os objetivos da empresa em relação a preços, tá? Então, eu preciso ver o que é a minha estratégia, o que meu posicionamento de mercado ele está me dizendo. Tá? O meu produto ele é destinado a público A, B, meu produto é destinado a público C, meu produto é destinado a público D e E, tal. Eu preciso ter essa estratégia muito bem definida com relação ao preço. Tá? Quem não tem estratégia de preços acaba tentando
utilizar tudo, né, para atingir todo mundo e acaba não atingindo ninguém. Tá? Você não foca naquilo que precisa e acaba não atingindo ninguém. Ok? Então, dentro de definir os objetivos da empresa com relação a preços, aí eu preciso definir aonde que está enquadrada a minha empresa. Para quem que ela está vendendo, para quem que ela vai vender. Ok? Analisar a demanda nacional e internacional. Logicamente que vocês vão falar assim, mas minha empresa é pequena, está localizada em Paulista, não preciso checar a demanda internacional. Tá, você não precisa checar a demanda internacional, mas a China está colocando produto em cima de produto aqui no Brasil, tá? Através de Shopee, de AliExpress, tal, não sei o quê, colocando produto à torta e direita no Brasil. Aí você fala assim, meu produto é perecível, que nem a do Venevaldo lá da Cacretupi. Meu produto é perecível. Mercado nacional. Eu preciso saber aqui meus concorrentes diretos e indiretos aqui, né, o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. Às vezes você fica esperando lá, você fica sentado na cadeira e às vezes o cara mudou a estratégia e você não está acompanhando. Então é necessário que você faça um acompanhamento de tempos em tempos sobre isso. Tá? Então, desde a demanda nacional e a demanda internacional, eu preciso saber quanto que eu vou poder vender para esse mercado, qual é o tamanho do meu mercado. Eu ensinei para vocês a fazerem isso, né? Qual é o tamanho do meu mercado? Então, por exemplo, meu público ele é de 18 a 25 anos, tá? Aí eu vou checar lá no site do IBGE qual é o público na minha região, nas cidades onde eu estou englobado, qual é o total de público dessa região. Então, isso é 100% do público que você pegaria se você tivesse sozinho no mercado. Tá? E aí eu vou checar quanto eu vendo hoje. Tá? Se eu checar, eu tenho o público total, e eu checar quanto eu vendo no dia de hoje, eu tenho o tamanho do mercado que eu estou atingindo. E em cima disso, eu posso criar relatórios para eu tentar, por exemplo, fazer ações de crescimento programado. Por exemplo, eu quero crescer 5% o ano que vem. Tal. Então, beleza, eu vou fazer todas as ações para que seja feito 5%. Tá? E como é que eu vou saber isso? Simples. Eu tenho tanto no mercado e eu preciso chegar a tanto. Eu preciso ganhar mais X clientes para chegar àquele número. Tá? Então, demanda é uma coisa simples de se buscar aí. Beleza? Terceiro item, analisar e controlar os custos de produção. Evidente, tá? Por mais que seja... Eu venho falando isso para vocês direto, né? Sistema de gestão hoje não admite mais que você tenha perdas desnecessárias. Tá? Sistema de gestão hoje, para todos os setores, ele trabalha enxuto, o mais enxuto possível. Tá? Então, controlar custos de produção, eu acho que isso até já está mais ultrapassado, porque sistema de gestão não permite que você tenha custos extras além do que você precisa ter. Tá? No item 4 aí, analisar os custos, preços e oferta dos concorrentes. Que nem eu falei aqui, você precisa conhecer o seu concorrente. Tá? Quais são os custos? Os custos você vai ver, por exemplo, vendo de quem que ele compra, qual é a matéria-prima, de quem que ele compra a matéria-prima para fazer o dele. E aí você vai saber mais ou menos os custos que ele tem. Tá? Você tem ali basicamente um número de funcionários aproximado e tal. Isso, às vezes, é liberado em balancete das empresas. Então, isso está liberado para que você cheque essas informações. Tá? Quais são os custos, quais são os preços que seu concorrente está vendendo, quais são as ofertas que ele está fazendo. Tá? Isso eu tenho, que nem eu falei para vocês anteriormente. Eu tenho que acompanhar isso de tempos em tempos. Eu não posso deixar que o mercado, né, que um concorrente faça uma ação de mercado e eu não esteja nem sabendo, eu esteja desconhecendo sobre isso. Isso é inadmissível. Tá? Então eu preciso checar lá. Por que, por exemplo, o concorrente do Veneval está fazendo uma promoção no supermercado e não toma conhecimento disso, né? Você precisa ter esse conhecimento. Beleza?
Bom, escolher um método a ser usado da determinação de preços e decisão do tipo de preço e variações. Então, né, que seriam praticados aqui. Então, por exemplo, se ela é regional, é que nem vou até citar o exemplo aí da Cacrepi, né, do Venevaldo aí. Por que ele distribui regionalmente o produto, né? Porque o produto é perecível, ele não pode ir muito além, porque senão você tem só um dia, dois, que você pode colocar esse produto no mercado, você tem que colocar rapidamente no mercado. Então, você vai escolher o método, tá? De determinação desses preços e as decisões de como que você, quais as variações que você vai ter regionalmente ou conjuntural, tal, ou qualquer coisa, tá? Qualquer método aqui está valendo, beleza? Então eu preciso conhecer. Então, lembra que a gente falou em marketing fazer uma análise ambiental, né? A análise ambiental, ela checa tudo isso. O preço do concorrente, quais são as decisões minhas, quais são as decisões do cliente, qual que é o posicionamento meu, qual que é o posicionamento do cliente, tá? Eu preciso saber o meu e eu preciso saber o da concorrência, ok? E também fazer uma análise aprofundada do mercado em si, né? Também é importante, ok? E por último aí, elaborar como serão as reações da empresa à mudança de preço dos concorrentes, tá? Às vezes, pessoal, a gente faz algumas checagens, tá? Você conseguiu ali fazer uma redução de custo porque você fez uma ação tal, não sei o quê. Aí você mede o quanto que você ganhou de mercado, você mede o quanto que seu concorrente perdeu de mercado, se isso teve alguma evolução nas suas vendas ou não, tal, no seu produto ou não, tá? Então são coisas simples aqui na questão de preço. Se você me falar assim, olha, mas qual que seria, o que seria mais importante, tal? É o que eu sempre falei para vocês. É você checar o seu posicionamento de mercado e aí, em cima disso, pessoal, fazer uma análise aprofundada do mercado. Tá? Então, quanto que o seu concorrente vende, tal, não sei o quê, você fez essa análise de mercado, você tem você tem essas informações na mão, tá? Você consegue trabalhar um monte de coisas. Por exemplo, se eu não tiver uma meta, por exemplo, de vendas, tá? Olha, eu quero esse ano, eu cheguei lá em janeiro e falei para minha equipe de vendas, falei, ó, eu quero 5% de aumento do volume de vendas esse ano. Eu vou trabalhar a minha produção para que não falte esse produto, mas eu quero 5% a mais. Se você não tiver metas de vendas, pessoal, tá? Ninguém vai se esforçar mais. Isso é uma coisa que você fala assim, mas isso é uma coisa no papel, você vai colocar no papel. Exatamente isso. Você precisa colocar na cabeça das pessoas que aquilo não é só uma coisa de papel, é uma coisa a ser alcançada, tá? Eu vou tirar alguma coisa se eu não alcançar. Eu vou dar algo a mais se eu alcançar, tá? Então é assim que ele vai. Você precisa ter essas metas. Trabalhar sem metas hoje é a mesma coisa que você dar uma folha em branco pro cara e falar, ó, vende tanto que você quiser aí, que tá beleza. Não pode, pessoal, não pode. Como que é feita essa análise? Pô, pega a análise de todas as vendas que foram feitas no ano passado por meses, tá? Ou por semanas, isso vai de acordo com cada fábrica, né? Cada fábrica tem um modo de pensar aí. Às vezes tem fábrica que pensa semestralmente, tem fábrica que pensa mensalmente, tem fábrica que até semanalmente tal. Vai de acordo com o que você quiser, tá? Então, dentro daquilo, faça uma análise, por exemplo, de todas as vendas em todos os meses, ver se isso nos últimos 3 anos aconteceu a mesma coisa que aconteceu no ano passado, tá? E aí, em cima disso, você faz uma projeção para esse próximo ano, tá? Na minha loja eu tinha todo o aparato, tipo, para você medir, para você ter metas diferentes, por exemplo, para janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, até dezembro.
Por quê? Porque dezembro, no Natal, vende muito mais. No começo do ano vende pouco, porque as pessoas vão pagar IPVA, vão pagar escola de criança, tal, não sei o quê. Então, são metas diferentes. Tá? Não adianta nada você pegar lá a sua equipe de vendas e falar assim, ó, eu quero 10% em todo mês do ano. 10% em cima do ano passado, né? Não em cima de um volume bruto de vendas do ano inteiro. Que aí você não vai chegar a essa meta, não vai cumprir essa meta, e ele vai desmotivar. Aí, ao invés de você estar melhorando as coisas para sua empresa, e aí vocês vão falar assim, mas isso é uma coisa evidente. Evidente, mas eu conheço um monte de lojas que faz isso. Tá? Coloca a meta de acordo com o ano, e aí o cara vem lá super feliz, você foi contratado em dezembro, você ultrapassou a meta, quase dobrou a meta de venda, sai super feliz, aí o resto do ano você não ultrapassa a meta porque não é alcançável. Tá? Então, precisa ter esse controle. Ok? Ô, professor, a Oi, Grazi pode tá falar. pedindo que aceitar ela. Grazi, É. chega atrasado e quer sentar na janelinha, isso que dá. Mas ela não pediu aqui, ó. Não tem pedido dela para entrar aqui. Fala para ela entrar de novo aí que eu tô aguardando aqui. Tá, vou avisar ela aqui. Normalmente toca um apito aqui. Isso ela tá conseguindo entrar, né? Esse negócio de celular hoje aí. Ela mandou aqui no meu celular, aqui, mas mandou no Messenger. Então ela entra aqui. O outro programa, deixa eu ver se tem negócio aqui de convidar. Aqui não tem. Tá cadastrado aqui, Grazi. Bom, vou continuar aqui. Qualquer coisa vocês dão um grito aí para mim, tá? Eu acho que ela não tá, acho que ela não pediu para entrar ou tá tendo algum problema no celular dela lá. Qualquer coisa eu paro aqui e ponto ela para dentro. Bom, então vamos lá. Continuando. Então, ó, embora outras variáveis do composto de marketing tenham se tornado importantes nas últimas décadas, o preço ainda permanece como um elemento fundamental na determinação da participação de mercado e na lucratividade das empresas. Tá? Então, aquilo que a gente comentou, né? Antigamente você reduzia o preço ali, a ação era feita em cima de promoção e isso surtia resultados. Hoje não surte mais resultados, mas ainda é um dos fatores mais importantes na questão da venda. Tá? Por exemplo,
se eu tivesse uma concessionária de Ferrari, tá, você falaria assim, não está se importando com o preço, porque o público não se importa com o preço. Muito pelo contrário, ele se importa com o preço. Ele vai fazer uma checagem dos carros semelhantes, tá? E ver qual que fica melhor ali, qual que se adapta melhor ao preço que ele quer pagar, tá? Então, não é que as pessoas, quando são mais abonadas, tal, não estão nem aí com o preço. Então, sim, tá? Então, ele continua sendo um dos propósitos mais interessantes aí na questão estratégica, mas não como principal, pessoal. Se eu trouxer o preço como principal, ele passa a se tornar aquele tipo de ação que eu comentei com vocês no início da aula. Tá? Se eu trouxer o preço como principal no meu planejamento estratégico, tá? O preço ele passa, você passa a fazer promoção demais. E aí, até por experiência própria, quando entrou essa questão da pandemia aí, tá? Quando entrou a pandemia, o que eu fiz? Eu nessas histórias todas, você precisava reduzir o preço, porque não estava vendendo nada, as pessoas não estavam indo nas lojas, né? Bem no começo da pandemia. Até fechei por causa disso, que não podia entrar na loja, tá? O meu produto exigia que você entrasse na loja. Eu falei, não vou ficar com a loja aberta, porque não está entrando ninguém, né? Então não vale a pena, tá? Então, nessas questões aí, por exemplo, no começo começou-se a se fazer um monte de promoção, tá? Um monte. Todo mundo estava fazendo promoção, porque ninguém estava vendendo nada, todo mundo fazendo promoção, promoção, promoção. Você é obrigado a entrar na onda, porque senão você vai ficando para trás, tal. E aí o que aconteceu? Quando você quis voltar ao preço normal, tá? Nós todos os comerciantes tivemos dificuldades, tá? Todo mundo só perdeu nessa história da pandemia. Todo mundo só perdeu. Por quê? Porque foram. A única estratégia era promoção na época. Você não podia fazer outras coisas, estava difícil de você fazer, né? Porque estava todo mundo sem dinheiro, estava todo mundo em casa, né? Estava retraído, estava segurando dinheiro, tal. Só fazia supermercado ou coisa do gênero, e mesmo supermercado bem menos, né? Então isso surtiu efeito em todos os comércios, né? Então, depois que a gente quis voltar ao normal na questão do preço, a gente não conseguia, tá? E aí você é obrigado a fazer promoção, e aí você vai tirando um pouquinho daqui, vai fazendo outra promoção ali, tira um pouquinho mais, até que eu consegui voltar no preço normal. Mas não compensava nem ficar com loja aberta por causa da pandemia, tá? Mas as outras que permaneceram abertas, que as pessoas não necessitavam de se entrar nas lojas, tal, né? Esse tipo de coisa, tiveram também muita dificuldade com essa questão de preços, na questão de promoção. Faz promoção, promoção, promoção. Seu concorrente está fazendo promoção, 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 e isso não leva a lugar nenhum. Tá? Se todo mundo tivesse mantido os preços lá em cima, uma hora ou outra você ia precisar de um sapato. Aí você não consegue dialogar, tá? Então vamos lá. Então o autor aqui, o Lovelock, né, comenta que o preço é o único elemento do mix de marketing que produz receita. E as outras variáveis, apesar de essenciais para o sucesso de empresa, produzem, sobretudo, custos, sendo assim consideradas de mais difícil compreensão. Tá? O que ele me fala aqui? Que, logicamente, na questão de preço, né, é o único elemento do mix de marketing aqui que, naturalmente, ele produz receita. O preço eu coloco o preço para eu justamente vender naquele preço, né? Então, ele me traz receita, tá? Ao passo que, por exemplo, o produto ele traz despesas. Para você fazer um produto, ele vai te trazer despesas. Logicamente, que a hora que você vender ele, você vai recuperar, mas você vende em quê? Você vende no preço, tá? Você vende aquele produto no preço.
Então, ele tem custos. Ele vai te trazer receitas, mas ele tem custos, tá? E nos outros P também, se você pegar aí no mix de marketing, né? Você pegar que você precisa fazer propaganda do produto. Você precisa pagar para você fazer propaganda. Você vai distribuir, você tem custo de distribuição. Então, todos os outros mix, todos os outros, ok? Isso até, eu particularmente, eu não sou muito adepto dessa versão do Love Lock, não. Por quê? Porque, por exemplo, se eu não tiver o preço também, você também não tem preço. Aliás, se eu não tiver o produto, não tem preço de nada, né? Se eu não tiver um produto para vender, tal, então, para mim, por exemplo, o produto, a propaganda vai gerar despesa? Vai gerar despesa. A distribuição vai gerar despesa? Vai gerar despesa. Mas o produto em si, ele é um qualificador de receita. Tá? Ainda que ele gere despesas, a despesa dele vai ser muito menor do que a receita que ele está gerando. Tá? Porque senão, se estiver fazendo o contrário, você está tomando prejuízo. Né? Se estiver vendendo o produto mais caro do que é para produzir, você está tendo prejuízo. Tá? Mas isso é uma questão pessoal aqui, uma visão pessoal minha dele. Às vezes o autor, às vezes, ele pensa numa coisa que a gente não pensou daquela forma, né? Mas, a meu ver aqui, eu colocaria o produto como um gerador de receita, sim. Beleza? Essa é uma visão minha, tá? Ainda, ó, preço é também um dos elementos mais flexíveis, pois pode ser alterado com rapidez, ao contrário de outros componentes, tais como a alteração de um produto ou compromisso com um canal de distribuição. Pessoal, relativo também, tá? Lógico, eu preciso trazer as coisas dos autores para vocês, mas nos dias de hoje, eu já acho isso relativo. Eu acho que ele cai naquela questão que eu venho falando sempre de que se você quer ficar fazendo promoção, você vai se ferrar. Tá? Não adianta, não adianta. A questão do preço, se ela não for trabalhado a médio e longo prazo, com ações específicas, estratégicas, em cima do produto, em cima da distribuição, em cima das operações de serviços internas da fábrica. Se você não gerar economia dentro disso tudo, tá? Você não tem por que ficar fazendo estratégia de promoção. Eu sempre coloco isso, a não ser, por exemplo, se o produto está chegando próximo de uma validade. Aí não tem jeito, aí é melhor você fazer a promoção do que você perder, né? Mas, ao contrário, por exemplo, o simples fato de você estar diminuindo preço, diminuindo preço, diminuindo preço, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Se eu não tiver ações estratégicas para tentar diminuir o preço nos outros itens do mix de marketing, não vale a pena, tá? Então, ó, essa flexibilidade dos preços praticados pelos concorrentes é um dos maiores problemas com a qual as empresas se deparam. É lógico, eu comentei com vocês aqui no início da aula que eu preciso saber a quanto que o meu concorrente está vendendo o produto dele. Às vezes, pessoal, questão de centavos, tá? Você não vende o seu produto. Se os produtos estiverem equiparados, às vezes questão de quando forem fazer entrega no supermercado, traz relatório para você de quanto está sendo vendido o concorrente. Tá? Sempre trazer esse relatório. Ó, no lugar X está vendendo a tanto. Ah, por que está vendendo a tanto? Você precisa saber. Beleza? Então, isso é só uma dica aí nessa questão de estar levantando isso direto. Ok? Então, ó, e quanto de recursos ela recebe? É evidente.
tá? Isso aqui não precisa nem tocar muito nesse assunto, né? E naturalmente que as decisões de preço elas vão fazer com que você tenha um volume de vendas maior ou menor. Não quer dizer que com isso que você esteja tendo lucratividade. É que nem eu comentei. Para você ter lucratividade, você precisa simplesmente redução em promoção não funciona. Ok? Estou falando isso 80 vezes para ver que vocês gravam aí. E se eu perguntar na prova como foi a outra questão lá, ver se vocês não vão ficar enchendo linguiça para mim, né? Falar, ó, questão de promoção não compensa. Ficar baixando preço, ficar baixando, não compensa. Tá? Então, logicamente que as decisões de preço aqui, elas vão alterar? Vão. Para vocês terem uma ideia, pessoal, eu, quando fazia essa análise quando eu fazia essa análise mês a mês do volume de vendas, por exemplo, da minha loja, tá? Eu checava que, por exemplo, quando você fazia promoção naquele determinado mês, você tinha, logicamente, um aumento de vendas considerável, tá? E quando você fazia essas análises, você precisava entender o que estava acontecendo naquele mês. Então, eu tinha que ter isso tudo anotado para eu saber, porque senão as decisões elas vão ser equivocadas. Se você tomar uma decisão, por exemplo, em cima de uma promoção que você fez o ano passado e não souber que aquele mês tinha uma determinada promoção, você vai ver que naquele mês você vai ter uma redução de vendas. Tá? Então eu preciso entender, falar, não, aquele mês teve uma promoção, eu fiz uma promoção, aquele mês gerou muito mais receitas, então eu preciso entender aquilo. Aí quer dizer que todo mês você tem, naqueles meses, efetivamente, você tem que fazer essa promoção? Não, você não sabe do que veio, por que eu fiz essa promoção, tá? Pode ser, por exemplo, de uma estratégia, por exemplo, que eu consegui um valor melhor na fábrica e nesse ano eu não consegui, tá? Não quer dizer que eu tenha que chegar naquele preço, eu tenho que chegar no volume de preços que é o constante, aquele que é normal. Tá? Então, por exemplo, nos outros meses anteriores que não tinha promoção, tinha aquele X, tá, eu tinha que ter crescido no ano passado 5%, então eu sei o quanto deveria ser as vendas naquele mês. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? Estou falando isso para vocês, mas eu tinha um pouco de visão sobre isso, mas eu via que as lojas que eram vizinhas as minhas, elas patinavam muito em cima disso, tá? Que não tomava essas promoções que eles faziam como coisas, como coisas que não era corriqueira na empresa, né? E aí você fazia lá uma meta de vendas para o seu funcionário que ele não ia alcançar nunca se você não fizesse a promoção, ele não ia alcançar nunca. E aí você desmotiva o funcionário. Então, tudo isso, pessoal, é uma cadeia. Vocês veem que isso é uma engrenagem que tudo precisa estar funcionando perfeito. Ele não pode, por exemplo, o seu funcionário está insatisfeito porque ele não alcançou meta. Beleza. Então, ele vai fazer com que o volume de vendas caia no próximo mês. Por quê? Porque ele está desmotivado. Tá? Então, isso é uma engrenagem que ela precisa ser perfeita. Eu não posso só reduzir preço, eu preciso dar condições para aquele funcionário. Eu não posso colocar meta que não vai ser alcançada. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Então, o preço influencia diretamente a demanda. Tá? É lógico. Se eu tenho preço muito melhor que a minha concorrência, a demanda pelo meu produto ela precisa ser maior, porque senão as pessoas vão vir comprar meu produto e eu não vou ter produto para entregar. Tá? Então, o preço vai influenciar diretamente na demanda. À medida que eu reduzir meu preço mais do que da concorrência, eu preciso saber que aquela demanda ela vai aumentar e eu preciso ter produto para entregar. Tá? Determina diretamente a rentabilidade da atividade. Naturalmente, você vai ter rentabilidade maior, tá?
e influencia a percepção do produto, contribuindo para o posicionamento da marca. Nem sempre, pessoal, nem sempre. Aquilo que eu falei para vocês. Se é uma decisão esporádica, por exemplo, naquele mês eu resolvi fazer uma ação estratégica de preço, tal, não sei o quê, porque aquele meu produto estava vencendo, tal. Isso não vai refletir, por exemplo, no posicionamento de marca da minha empresa, tá? Eu preciso tomar muito cuidado com isso. Posicionamento de marca, ele precisa ser uma constante. Por exemplo, se aquele grupo que você separou no marketing para você atingir ele, tá? Aquele grupo, ele precisa ser, as necessidades e desejos dele, ele precisa ser atacada constantemente, e não a questão do preço. Tá? Então, muito cuidado com isso. Quando se fala em posicionamento de mercado, é aquilo, relembrando mais uma vez, né, para que não haja dúvida, às vezes vocês esqueceram, tal, mas posicionamento de mercado é a forma com que o meu consumidor ele me enxerga de forma positiva, aquilo que ele me vê com diferencial da minha concorrência. Por que ele utiliza o meu produto e não da minha concorrência? Tá? Então, isso precisa ser constante. Posicionamento, ele precisa ser atingido sempre. Tá? Eu vou checar, não, é isso que eu quero atingir. É preço, é preço. Então, beleza. Então, eu vou fazer estratégia de preço sempre. Tá? Estratégia de preço não quer dizer promoção. Ok? Só para ficar claro. Então, ó, segundo o Kotler, os erros mais comuns são preços demasiadamente orientados para custos. Tá? Eu não posso, logicamente, ficar fazendo o meu preço com base em custos, porque aí, por exemplo, se eu tenho uma alta do dólar, alguma coisa assim, né, como está acontecendo com a gasolina aí, me fala um brasileiro que ele está contente com o fator do preço da gasolina, né? Então, por quê? Porque ele está orientado para o dólar, tá? Tá orientado para os custos? Não, está orientado para o dólar, mas aqui a gente está falando para os custos, tá? Então, preços demasiadamente orientados para custos. Segundo fator, os preços não sofrem revisão com suficiente frequência para capturar mudanças praticadas pelo mercado, tá? Preço, ele não pode ficar variando, tá? Aquilo que a gente falou, se o seu consumidor ele está acostumado a pagar determinado preço no seu produto, você não vai ficar nessa variação, falar, ixi, agora o dólar subiu, cara, agora eu vou ter que injetar aqui e fazer, né, ferrar tudo. Não, eu vou procurar ver se tem alternativas, né, para que aquele determinado produto não mude o preço e tal. Então, tem uma série de coisas que você pode fazer. Tá? Eu não posso simplesmente ficar variando de preço. Subiu o negócio aqui, eu vou lá e subo. O cara falou lá que a poupança vai cair. Então eu vou ter que subir aqui para eu ficar segurando meu lucro e tal, não sei o quê. Não é assim que funciona o mercado. Tá? O preço ele precisa ter uma certa constância, se possível, tal. Ele precisa ter uma certa constância. Tá? Já pensou? Uma hora você vende mais barato, outra hora você vende mais caro que a sua concorrência. Aí você não cria o que a gente fala sempre, né, de cliente fiel. Você pega o cara que esporadicamente chega lá, gostei do preço, vou levar. Aí no mês subsequente você chega lá, putz, está mais caro que a concorrência, agora eu vou levar o da concorrência. Não é isso que você quer em marketing, tá? Você quer caras que comprem com frequência, tá? Consumidores fiéis. Então, a determinação dos preços independente do restante do composto de marketing. Tá? Logicamente que o resto do composto de marketing eu posso utilizar para fazer um planejamento diferenciado e trazer isso para o preço. Não posso ficar colocando, por exemplo, custo de entrega, tá, do meu produto. É lógico que ele precisa estar calculado ali, ele precisa. Só que eu preciso
fazer uma estratégia para que aquilo seja absorvido, tá? Eu vou colocar lá no início do meu produto, custo é logo constante, tá? Porque senão, por exemplo, subiu o frete, sobe seu produto, aí não dá, né, gente? Então, eu preciso ter uma certa margem de manobra para você poder estar determinando para ficar com esse preço ser independente dos outros fatores, tá? Então, por exemplo, subiu lá, a propaganda de TV subiu. Vou subir meu produto por causa disso. Não tem lógica isso, tá? Não tem lógica, ok? A não variação de acordo com os diferentes itens de produto, segmentos de mercado e ocasiões de compra. Pessoal, só resumindo o que o Kotler chama aqui de erros comuns, tá? É que essa variação de preço, ela deve ser a mínima possível, tá? Variação, você não pode ter variações, a não ser que seja extremamente importante, porque senão você vai tomar prejuízo. Aí não tem jeito, né? Aí você tem que variar o seu preço, você tem que mexer com o preço. Mas eu sempre sou adepto de você tentar primeiro, tá, ter estratégias internas para reduzir e não variar esse preço. Ok? Vocês vão sempre tem mais uma, tá? Pagar a luz no final do dia lá, tal, não sei o quê, vai gerar economia. No mês que vem você vê outras coisas. Que é aquilo que o sistema Kaizen da Toyota fala, né? Sempre você pode fazer algo mais a cada dia. Ok? Então, dá para se fazer? Tá. Tá? Dá. Então, vamos tentar o interno primeiro. Tá? Quando o meu concorrente começou, que era a China, começou a vender produtos, quando as fábricas começaram a vender produtos num preço muito mais barato que o meu, da loja, tal, não sei o quê, o que eu fiz? Fui lá em Franca. Ô, bicho, não dá, cara. Vocês vão me falir desse jeito. Ou vocês me colocam o preço no mesmo preço que vocês, ou não vai dar. Quer dizer que eu reduzi, por exemplo, quer dizer que eu mexi com a minha cadeia aqui, né, do mix de marketing? Não, eu fui lá na fábrica e negociei diretamente com eles. Tá? Então, cada um vê o que é o seu, cada um vê aquilo que é o seu pulo do gato, é aquilo que a gente falou na questão da prova, pessoal. Tá? Tem estratégias dentro dentro das suas operações de serviço, ali dentro da sua loja, que só você sabe. Ninguém soube que eu fui lá em Franca, negociei com fábricas, o nego só viu que eu reduzi o preço, e aí começou a aumentar o volume de vendas. Tá? Então, cada um vai procurar o seu, cada um vai procurar aquilo que é o seu diferencial. Tá? Se todo mundo fizesse igual, ficava fácil, né? Todo mundo ia vender os produtos do mesmo preço. Tá? Só ver qual horário aqui. E no final a Grazi não conseguiu, né, entrar, né? Eu assisti a aula gravada aí, porque não teve a entrada dela aqui. Bom, não, tá tranquilo ainda a questão de tempo. Então, a estratégia de preço deve ser compatível com os outros componentes da estratégia de marketing. Como eu falei, utiliza os outros componentes para tentar trazer preço, tá? Pois o preço deve permitir financiar as estratégias de comunicação, do desenvolvimento de novos produtos, do fortalecimento do posicionamento de qualidade desses produtos. Ou seja, pessoal, ao mesmo tempo que os outros componentes do mix de marketing vão ser determinantes para uma estratégia de preço, esse preço ele precisa ser determinante para as outras estratégias do mix de marketing. Tá? Se eu tiver preço melhor que a minha concorrência, eu vou colocar na mídia, eu vou colocar num sistema de comunicação porque o meu preço está melhor que a concorrência. Se eu tenho um produto melhor que o da minha concorrência, eu vou falar na mídia, eu vou falar para o meu consumidor, tal, não sei o quê,
que o meu produto ele é melhor que o do concorrente. Tá? Então, é uma via aqui de mão dupla. Ok? Então, ó, e do fortalecimento do posicionamento de qualidade desses produtos, quando for o caso. Então, respeitando a estratégia do canal de distribuição em atingir margens necessárias para a realização dos objetivos de cobertura de mercado. Ou seja, não adianta nada, né? Eu fazer um monte de produto lá, ter uma demanda e não saber como entregar isso, ou não ter produto para entregar, tal. Então, é que nem eu falei para vocês, precisa ser uma estratégia de mão dupla e a engrenagem ela precisa estar perfeita. Tá? Todos os fatores andando no mesmo patamar. Então, por isso, pessoal, só voltando aí, que o posicionamento, né, e definir esse posicionamento, definir uma missão estratégica da empresa, definir uma visão estratégica da empresa, ela é essencial. Tá? Ela é essencial. Ok? O posicionamento ele vai determinar aquilo que a minha empresa ela tem que ser melhor que o concorrente, custe o que custar. Tá? É custo, é ter um produto com mais qualidade, é ter uma distribuição gratuita, quantos outros não têm. Independente de qual seja o posicionamento de mercado, tá? Você precisa atingir aquilo, custe o que custar. E dentro dos seus concorrentes diretos, por exemplo, eu não vou considerar, eu vendo Fusca, eu não vou considerar que uma Ferrari é meu concorrente direto. Tá? Mas dentro dos outros concorrentes diretos, eu preciso ser melhor do que eles naquilo que eu me proponho. Tá? Então, a estratégia de preços aqui, ela é determinante? Só que eu julgo que posicionamento bem definido, ter uma missão, uma visão bem definida, é muito mais importante, porque aquilo vai fazer com que você trabalhe o seu preço, a sua distribuição, tudo, tá? Em função do seu cliente. Ok? Isso que vai gerar valor no produto. Isso que vai fazer com que o seu consumidor te reconheça de uma forma diferenciada. Beleza? Então, posicionamento, ele é essencial a determinação dele, tá? E missão e visão também, ok? O estabelecimento do preço, ó, seleção do objetivo da determinação de preço, ou seja, o posicionamento. Então, como eu falei para vocês, posicionamento ele vai determinar a ordem do meu preço, tá? Então, por exemplo, eu quero vender para públicos C, D e E, beleza, eu preciso procurar matéria-prima que ela atinja uma determinada qualidade, mas que ela não seja mais cara. Senão eu não vou conseguir ter estratégia de determinação de preço aqui. Tá? A determinação da demanda. Evidente, eu preciso saber para quem eu vou vender, a quantidade que eu vou vender. Tá? Se eu sei a quantidade que eu vou vender, isso vai determinar o custo da minha matéria-prima. Tá? Se eu tenho um aumento grande de demanda, eu compro mais daquela matéria-prima, naturalmente ela tem que baixar o preço. Tá? Naturalmente eu tenho que comprar melhor. Ok? Estimativa de custos. Lógico que eu preciso ter estimativa de custos. Tá? Não posso sair comprando qualquer coisa. Ok? Eu preciso ter uma estimativa de custos baseado na estimativa de vendas que eu vou ter. Se eu não tiver uma estimativa de custos, às vezes eu posso ultrapassar o meu valor de vendas. E aí eu vou tomar prejuízo. Por quê? Porque o mercado está vendendo naquele preço. Tá? Não posso simplesmente chegar no mercado e falar, não, meu produto vai custar 2 vezes mais porque a minha estimativa de custo lá foi muito mais alta. Não posso, pessoal. Tá? Análise de custos, ó, fixos, variáveis e totais, preços e oferta dos concorrentes. Existe até uma conta, tá? Onde você coloca aqui que ele vai te dar o seu ponto que você vai vender o seu produto. Tá? Então, você vai fazer um cálculo, quais são os seus custos fixos, variáveis, quais são os seus custos totais, e tem uma conta lá, que depois, se vocês quiserem, eu trago até para vocês terem conhecimento, ou já devem ter tido isso também, né? Já deve ter tido aí com os professores que são de contas aí, né? O Gilberto, a Dani e tal.
Você deve ter tido isso, né? Outro, seleção de um método de determinação de preços. Então, eu preciso ter métodos. Tá? Se eu compro, por exemplo, de determinada fábrica, porque ela me fornece determinado produto que está dentro daquilo que é meu posicionamento de mercado, daquele produto que ele vende por causa do preço dele, por que eu vou trocar o meu fornecedor? Tá? Por que eu vou ficar pulando de galho em galho com o fornecedor? Eu não vou, por exemplo, negociar melhor com aquele cara que sempre está ali, sempre me, né? Então, sempre me atendeu, tal. Não adianta você ficar pulando de galho em galho, tá, pessoal? Tá? É necessário que você determine aquele método de compra seu, aquele método de produção, tal, não sei o que, em cima daquilo você tem a sua vantagem, ok? E, naturalmente, a seleção do preço final aqui, tá? Que a gente chama de markup, aliás, aqui na análise de custos variáveis, custos fixos, tal, não sei o quê, a gente chama de markup. Então, todo produto que chegava, por exemplo, eu tinha meu markup. Meu markup era quanto? Vamos supor, 1,2. Tá? Então, todo produto que chegava, eu pegava o valor da fábrica e colocava vezes 1,2, que aquele era a margem de lucro que eu queria. Tá? Então, eu já tinha ali calculado quais eram os meus custos fixos, quais eram os variáveis, e aí eu não estou tomando prejuízo. Tá? Porque já tem os custos ali, eu quero ver a quanto que eu vou vender. Então, por exemplo, tem empresas que vendem pelo dobro, beleza, então eu vou colocar lá 2,0 de markup. Mas aí eu preciso ter essa variação aqui, ó, de custos fixos e variáveis, né? Para eu determinar o meu markup, ok? Então, ó, como definir, então, uma estratégia nova de preço? Tá? Como definir uma estratégia nova de preço? Pô, se eu cheguei na minha fábrica, juntei todo mundo, falei, ó, gente, cada setor é responsável por diminuir uma parcela de preço aí, de custos, tal, para a gente chegar num denominador comum. Tá? Ah, fiz isso o ano passado, esse ano não dá para fazer mais, beleza? Então, vou lá na minha fábrica, ó, preciso reduzir o custo. Vamos ver o que a gente pode fazer? No outro ano, eu vou mexer com o produto, como eu falei para vocês aqui. Tá? Por exemplo, agora, está todo mundo falando nessa questão do marketing digital, que eu estou tanto falando com vocês aí e tal, na questão do marketing digital. Marketing digital reduziu o custo de propaganda, pessoal. Tá? Então, quem tinha propaganda colocada no seu custo do produto, ele pode utilizar isso como estratégia nova. Tá? Por quê? Porque o preço da propaganda caiu. Ok? Então, como definir uma estratégia nova para preço? Se não tem um denominador comum que você fala assim, eu vou fazer... você tem que fazer isso para você fazer uma estratégia. A estratégia de preço, ela depende, primeiro, do seu posicionamento de mercado. Segundo, da sua missão e visão. Terceiro, dos fatores internos e externos. Por isso que é tão importante aquilo que a gente fala sobre a análise ambiental. Tá? Numa análise ambiental, você vai checar tudo isso para fazer a estratégia de preço. Então, como definir uma nova estratégia de preço? Através da análise do seu mercado, tal, você vai fazer essa nova estratégia. Tá? Então, o mercado, por exemplo, teu mercado, os seus concorrentes diretos estão vendendo produtos muito mais baratos que o seu, tá? E você está perdendo o mercado. Você tinha o seu posicionamento de mercado baseado em preço e o seu concorrente está vendendo mais barato que o seu, tá? Então, o que eu faria aqui, nessa questão de como definir uma estratégia nova para o meu preço? Eu levaria em conta, em primeiro lugar, o posicionamento de mercado.
e checaria para ver se ele está sendo atendido, tá? Se ele está atendendo às necessidades e desejos daquele consumidor. Tá? Então, como fazer uma nova estratégia de preço? Em cima das necessidades e desejos sempre do meu consumidor. Tá? E em cima do meu posicionamento, se ele continua sendo a minha estratégia principal. Ok? Aí a gente passa para a questão da distribuição, só um pouquinho, só para a gente falar aqui sobre a distribuição, que não é muita coisa. Tá? Então, os critérios a se considerar na distribuição. Ó, primeiro, o número de concorrentes presentes no meu canal. Tá? Naturalmente, eu preciso saber quem são os meus concorrentes, como que eles entregam, tá? Quais são os meios que eles utilizam de entrega, se eles entregam, por exemplo, se eles têm intermediários aí e tal no meu canal de distribuição, né? Se eles têm intermediários, como que é essa entrega? Eu preciso conhecer, em primeiro lugar, isso. Tá? Sofisticação dos concorrentes presentes. Eu preciso saber qual que é o posicionamento do meu concorrente. Tá? E fazer, logicamente, com que o meu posicionamento esteja sempre à frente do dele. Ok? Então, ó, o meu concorrente, de que forma que ele distribui aqui, se isso faz parte do posicionamento, se ele tem como isso como estratégico, então eu preciso saber. Adequação do canal ao posicionamento pretendido. Pô, falei a aula inteira sobre isso, né? Também é na questão do canal de distribuição, tá? Se ele está adequado ao posicionamento de mercado da empresa. Se eu não poderia, nessa adequação do meu canal de distribuição aqui, ter uma certa vantagem competitiva. Vamos supor, vou implantar um canal novo de distribuição. Eu vou colocar um intermediário novo de distribuição. Tá? Não tinha, por exemplo, atacadista para distribuir o meu produto. Eu coloco um atacadista para distribuir. Tá? Isso vai mexer com o meu posicionamento? Eu preciso saber. Nível de notoriedade do canal. O quanto meu canal influencia ou não. Tá? Característica dos clientes. Nem a gente falou. O meu público, ele é um grupo. Tá? São poucos, se não hoje é zero isso, os produtos que atingem um canal 100%. Tá? Então, eu preciso saber as características daquele grupo que eu estou atingindo. Tá? E tentar, em cima de tudo, estar sempre de acordo, estar sempre com uma estratégia em cima desse grupo. Ok? Imagem percebida do canal. Como é que meu canal é visto hoje? Tá? Custo de produção, custo do espaço. Ou seja, dentro de uma estratégia de distribuição, você pode ter internamente ou externamente. Na distribuição fora do canal, aliás, no meu canal de distribuição, tá? Ou nas operações de serviços. Ok? Então, esse custo de produção, esse custo de espaço aqui, vocês já viram, né? SSI Schiffer, que a gente mostrou na aula lá, SSI Schiffer, ela aproveita o espaço total dentro da fábrica. Tá? Então, ela tem um custo muito mais aproveitado do que uma fábrica que é extensa pra caramba. Tal. Então, eles, né, realocam isso. Ó, merchandising. Merchandising está colocado no seu custo aqui, que nem eu falei para vocês, né? O custo de propaganda ele caiu muito. Tá? Por quê? Porque hoje se utiliza muito a questão do marketing digital. Custo de entrada, custo de saída da minha matéria-prima, do meu produto, né? Custo de saída. As barreiras, a entrada e saída do meu produto, as barreiras, por exemplo, barreiras de concorrentes, barreiras do meu cliente. Tá? Quais são essas barreiras que fazem com que o meu produto seja vendido a mais ou a menos do que minha concorrência? Quais são as barreiras? Tá?
Então, eu preciso entender esse mercado também de distribuição, pessoal. Resumidamente, aí, só para a gente terminar, ó, vamos definir uma nova estratégia de praça. Tá? A melhor estratégia, tanto para preço quanto para praça, é você entender o seu mercado. Tá? Maior número de informações possíveis, tá? É aquilo que evidencia. Ok? Então, fazer aqui essas estratégias normalmente em cima disso. Tá? Então, fica aí definido, fica aí uma jogadinha para vocês aí, de que sempre na questão de marketing, o maior volume de informações possíveis vai fazer com que você tome estratégias mais acertadas, mais assertivas, tanto na estratégia de preço quanto na estratégia de praça. Beleza, galera? Então, acabamos aqui. Tá? Deixa eu só fazer a tomada. E a Grazi acabou não conseguindo entrar, né? Deve estar com algum problema lá, porque não foi chamada aqui. Se não for pelo computador, hoje o celular tá complicado. Ah, é, né? Pode ser isso, então. Pode ser isso. Deixa eu abrir aqui no da faculdade. Burinho, meu. Se eu abrir por aqui, eu não consigo ver. Agora eu vou fazer a chamada direto lá no sistema da faculdade, e depois não preciso ficar passando, né? Pô, toda vez era retrabalho, pô. Você vê que até aqui na faculdade você tem estratégias que você pode melhorar a sua performance, tá? E não adianta depois ficar tentando colocar minha senha, vocês não vão conseguir, tá bom? Professor, Oi. tinha uma amiga minha que Falei. estuda lá em Dracena, ela falou que parece que brecaram lá, não vai voltar mais às aulas lá? Então, parece que sim. Parece que vai terminar esse ano no online mesmo. Acho que foi decisão lá de Dracena. Ah, sim, eles falaram mesmo que o Oceano vai terminar via EAD. É. Vamos ver o que vai ser determinado aqui. Tupi não se falou nada ainda. Hoje é dia 4. Vamos lá. Adriana. Presente. Deixa eu só colocar aqui no chat, senão... Eu não vejo quem não está no... Beleza. Ana. E... Anne. Arielle. Aliás, parabéns, Anne. Acho que você foi a única que fez mais de acordo aquela questão de gestão de serviço. Tá? É a que estava mais de acordo. Arielle, está aí? Não? Daniel? Presente. Douglas? Douglas também não, né? Grazi também não. Guilherme? Gerson? Karina Barroso? Também não está aí hoje, né? Karina Ferreira? E... Tá, né? Kátia? E Kívia? Kívia também não? Só porque tiraram nota, estão achando que já pode. Eu vou dar uma prova ferrada, vocês vão ver. Falta reprova Luiz. também, avisa a turma. Beleza, Luiz.
Matheus. Murilo. Presente. Osmar. Zelaine. Thaís. Venevaldo. Presente, professor. Vinícius Berto. Presente. Javier. Javier também não está aí? William. Aí. Presente. Beleza, galera. Então, tem alguém que vai precisar aí de estágio, de orientação de estágio? Ó, só para o governo dos 6 aí, o WhatsApp voltou. Pelo que eu estou vendo aqui. Alguém vai precisar de orientação de estágio? Quem quiser. Então, fica definido aí, ó. O Murilo entra no grupo, então, do Osmar. Beleza? Pega o contato lá, a gente conversa depois entre a gente lá, a gente já vê como é que tá a situação lá. Beleza? Beleza, professor. Qualquer coisa você faz a última parte para eles aí, deixa eles de moita, ô Murilo. Ficou faltando só uma partezinha. Beleza. Falou? Falou. Tá bom. Depois a gente resolve isso aí. Tranquilo. Valeu, galera. Então, boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Se quiser alguém aí, depois entra em contato para orientação de estágio, tá? Para eu gerar o link aqui. Eu não gerei porque não estava funcionando. Valeu? Então, boa noite para Valeu, todo mundo. professor. Obrigado. Boa noite. Valeu.